O nosso tema hoje é Vencendo em Cristo. Quem aqui não gosta de vencer? Né? A vitória, ela tem um gostinho bom. Eu acho interessante nos meus atendimentos lá no consultório com crianças, que eles sempre querem ganhar. E existem alguns que a gente deixa ganhar, porque eles precisam ganhar. Outros a gente dificulta para que a vitória seja assim mais gostosa. Mas eles sempre tentam ganhar. E geralmente, criança, a gente tem objetivos, e quando eu estou conversando com elas, antes da gente iniciar um jogo, eu digo assim, quais vão ser as regras? Porque cada jogo tem sua regra, mas a gente faz as nossas. A única coisa que não pode mudar as regras no meio do jogo. E eles são criativos nas regras para vencer. E lá no meio, às vezes ele fala, Dinava, mas a regra não é essa. Mas é a regra que nós combinamos. Porque eles sempre querem vencer. Alguns cristãos são semelhantes às crianças de 7 ou 8 anos, que sempre querem vencer, não importa como. Na vida cristã, nós precisamos vencer. Mas a nossa vitória é diferente. Porque a nossa vitória já foi assegurada por Cristo. A gente só precisa estender a mão e dizer assim, eu quero. E como dizem os nossos amigos, os nossos irmãos pentecostais, toma posse. Toma posse da vitória que Cristo oferece, porque ela já é nossa. Ela já é garantia. Mas quando a gente fala de vitória em Cristo, geralmente vem o tema da fé, da justificação pela fé, e o questionamento de algumas pessoas. Somos salvos pela fé ou pelas obras? E algumas pessoas colocam que a Bíblia tem contradições em relação a isso. E eles usam como base dos seus argumentos Tiago e Paulo. E eles dizem que Tiago e Paulo estão em contradição. Eles esquecem de dizer que eles apenas eles dão ênfases diferentes em relação à salvação. São ênfases que não se excluem, não se contradizem, apenas são diferentes. E essas pessoas esquecem de encontrar as concordâncias. E eu quero começar lendo com vocês, a gente vai comparar 2 textos de Tiago com 2 textos de Paulo. Porque hoje é um dia bom, mas amanhã a gente tem que estar cedo na igreja, né? E ontem eu falei lá na minha igreja, falando sobre o sábado, que antigamente, quando eu era criança, não faz muito tempo, a gente falava assim, a gente ouvia falar assim, você trabalha a semana toda, você vai para a escola e levanta cedo, por que não pode levantar cedo para vir para a escola sabatina e chegar cedo também? Quantos ouviram isso? A gente ouvia isso, né? Hoje a ênfase é diferente, é feito Tiago e Paulo, só que essa é uma ênfase realmente contraditória. Porque as pessoas falam assim, eu já levanto cedo todo dia, no sábado eu quero dormir um pouquinho mais. Estamos dormindo em tempo que não é nosso. Mas vamos à Bíblia. Tiago 1:22. Nós vamos primeiro ver os 2 textos que estão com a mesma ênfase, eles concordam. Tiago 1:22. Na minha tradução diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Esse texto, Tiago, ele, na sua carta, ele passeia muito pelas histórias bíblicas. E aqui é uma referência às bem-aventuranças. Porque Tiago e Paulo, eles dão ênfases diferentes nas suas cartas. E quando Tiago fala desse verso aqui, de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, ele está se referindo ao Sermão do Monte, onde as pessoas ouviram bastante falar. Mas ouvir não é o suficiente. Nós temos que praticar. E quando ele fala aí a última frase, né, do verso, quando ele diz assim,
e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Esse enganar, a palavra no grego é paralogizomai. E essa palavra diz que eu estou enganando a mim mesma. Como é que a gente se engana? Sabe aqueles pensamentos, às vezes a gente está atormentado por uma consciência pesada devido ao pecado, e a gente fica tentando racionalizar? Não, mas eu tive motivos para praticar aquele pecado. Eu falei mal do meu colega porque ele me provocou, eu fiquei irado porque me provocou. E a gente começa a se enganar. O povo judeu, ele vivia se enganando com esse raciocínio falso, com essa racionalização. Eles eram acostumados a estar na sinagoga e eles esqueciam que apenas ouvir não é suficiente, precisamos praticar a palavra. Você consegue identificar isso nos nossos dias? Que às vezes a gente pensa que ser adventista do sétimo dia, devolver o dízimo, vir à igreja aos sábados, já nos torna aptos ao céu? Será que às vezes nós racionalizamos, dizendo que o que vale são as boas intenções, e vivemos uma graça barata, dizendo tudo que Jesus quer no meu coração? Não importa o que eu pratico lá fora, depois que eu saio da igreja, porque Jesus tem o meu coração. E com isso nós enganamos a nós mesmos. Esta foi a ênfase de Tiago. Vamos ver agora Paulo. Romanos 2, 13. Eu gosto muito do livro de Romanos, porque eu acho que eu gosto mais da ênfase de Paulo. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Paulo aqui está falando de obras, né? Como Tiago dá ênfase às obras. E Paulo aqui falava mais uma vez para os judeus e dos judeus. Eles eram acostumados a ouvir a palavra na sinagoga e achavam que esse ouvir a palavra significava justiça. Mas Jesus veio e falou para eles que a vida eterna é alcançada examinando sim as Escrituras. Mas é Jesus que nos provê o meio para que tenhamos vida eterna. A vontade de Deus, ela não somente deve ser conhecida, mas ela deve ser obedecida. E obediência genuína, ela só vem através da fé. A ênfase de Paulo ao falar de obras é que as pessoas serão julgadas, não pelo que pretendem conhecer ou ser, mas por aquilo que elas realmente fazem, pelo que realmente são. Não adianta a gente querer enganar a igreja, enganar os irmãos, porque Deus nos vê. E Ele nos vê, e isso não é para amedrontar ninguém não, porque Ele nos vê, não como nós somos, mas como nós podemos ser, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Mas realmente existem algumas aparentes contradições entre Paulo e Tiago, como nós já falamos, devido à ênfase que cada um dá, pelo tema da epístola de cada um. Tiago fala de um cristianismo prático, e ele mostra os resultados que uma fé genuína, uma fé viva, ele fala de fé viva e fé morta, né? Ele fala do que uma fé viva produz na vida de um discípulo. Que quando nós somos salvos pela fé, quando nós somos declarados justos, porque a salvação não nos torna justos, nós somos declarados justos pela justiça de Cristo. Aí, Tiago fala da prática dessa fé. A ênfase de Paulo é diferente, ele enfatiza a pecaminosidade universal do ser humano e a graça salvadora de Deus. E ele diz que essa graça salvadora de Deus é que nos restaura, é o que provê ao ser humano o poder para esquecer a vida passada, a vida de pecado, mas também concede o poder para andar em novidade de vida, para andar de uma forma diferente.
E o caminho não pode ser outro. É a fé em Jesus, o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e que vive ainda hoje para nos reconciliar e restaurar. Para Paulo, judeus e gentios não tinham salvação em obras. Para Tiago também não. A salvação é sempre pela fé. Para Paulo, tudo o que se exige do ser humano caído é que exerça a sua fé, tanto para aceitar a graça, como aceitar também o poder oferecido para viver uma vida de retidão. E aí ele fala de fé e obras. Este é um assunto bem gostoso da gente estudar. Hoje não vamos nos demorar muito. O texto, o sermonário das mulheres trouxe muito texto para a gente estudar. Eu escolhi só 4. E a gente vai ver agora esses dois, de Paulo e Tiago, que aparentemente se contradizem. Eu vou começar com Paulo. Paulo é mais fácil da gente entender do que Tiago. Romanos 1,17. Muito clássico esse texto. Já que a gente já está aí aberto, né? Só ir para o capítulo anterior e vamos ver Romanos 1,17. E nos diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A primeira parte aí, a justiça de Deus. E alguns teólogos têm uma divergência, que não se exclui. Uns dizem que a justiça de Deus aqui se refere a uma justiça que vem de Deus, e outros dizem que é a forma de restituir o ser humano à justiça de Deus. No meu ponto de vista, não sei no seu, esses pensamentos se complementam, eles não se excluem. Esse é o grande tema da epístola de Paulo aos Romanos. Paulo usa o termo justiça de Deus de uma forma bem geral, bem abrangente. E ele fala que o Evangelho revela essa justiça de Deus e a perfeição de Deus. Essa justiça foi revelada de uma forma muito marcante na cruz, quando Jesus veio e deu a sua vida para que a justiça fosse feita. A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Então ele veio, morreu e pagou os nossos pecados. Mas esta revelação da justiça de Deus, ela acontece ainda hoje, todos os dias, quando o Evangelho é proclamado e nós ouvimos e aceitamos. Quando nós aceitamos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós estamos sendo conduzidos à justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é uma revelação dele, é uma revelação de Deus e do seu caráter. O verso depois falou dessa justiça que se revela no Evangelho, e depois de fé em fé. Você já parou para pensar o que significa de fé em fé? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu vivo de provação em provação, de deserto em deserto. Mas a gente pode escolher viver de fé em fé. A gente pode escolher ter uma vida diferente. Algumas vezes a gente vive, sim, a vida do cristão não é isenta de provações. Pelo contrário, ela é cheia de provações. Porque é através das provações que o nosso caráter é refinado. Mas a gente pode viver nessas provações de fé em fé. Aqui Paulo está se referindo a uma fé crescente. Quando a gente exerce fé, a gente é capaz de receber mais fé. Porque até a nossa fé é dom de Deus. Nada vem de nós. A fé, a justificação é o que Cristo fez por nós na cruz. As obras, a santificação, é o que Cristo faz em nós. No final, é tudo pela graça. E ai de nós, se não fosse, né? De fé em fé, fala que nós podemos, a cada dia, exercitar a nossa fé, até que ela se torne parte de nós.
até que todas as nossas atitudes sejam de fé. E a gente não vá pensar assim, ou questionar a Deus: Senhor, eu estou passando por esse momento difícil, será que o Senhor se esqueceu de mim? A gente vai saber que, apesar dos momentos difíceis, Deus está ao nosso lado. E eu me lembro que no ano, eu acho que foi em 2018, porque em 2016 nós descobrimos que a nossa filha tinha um tumor na hipófise. E a gente viajou em 2016 para São Paulo para ver o maior especialista do Brasil em tumores de hipófise. E quando a gente chegou lá, depois de 1 hora e tanto de conversa, entre essas conversas falando de esporte e do bairro de Casa Amarela, porque era um recifense, ele é um recifense que mora lá, torcedor do esporte, e falou outras coisas também, uma consulta muito bem feita. E ele olhou assim para a gente e falou assim: vocês precisam esperar. E eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: o senhor não tem nada mais para dizer para a gente? Não, esperar. E quando foi em 2018, ele olhou para a gente e falou assim: tem que esperar, continuar esperando. E numa hora dessa você fica mudo, né? Porque o ser humano, ele quer ação, ele quer remédio, ele quer tratamento, ele quer que diga, vai fazer alguma coisa para que isso desapareça. E eu me lembro que nós descemos, no 16º andar, nós descemos o elevador, mudos, e quando chegou lá embaixo, aí eu falei assim: Pedro, como é que você está? Ele falou assim: eu estou tranquilo. Aí eu falei: também, estou estranhamente tranquila. E ele falou assim: o que é que você achou do esperar de novo? Aí eu falei: nós precisamos esperar, mas é esperar em Deus. A nossa fé precisa ser exercitada nesses momentos. E nós precisamos crer que Deus vai fazer o melhor na nossa vida. Porque o verso termina com uma citação de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ou aquele que pela fé vive, é justo. A pessoa justa não depende de obras para viver pela confiança em Deus. Quando nós somos justificados pela fé, nós confiamos plenamente nesse Deus que nos salva. E a ênfase de Paulo é sempre na fé. Mas vamos ler Tiago. Tiago 2, 24. Vamos lá? Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Eita, dá um nó na cabeça, né? Poxa vida, o outro falou tanto de fé. É tão gostoso, né? Ouvir falar da fé. E agora nós, seres humanos, que somos acostumados num sistema que se a gente trabalha, a gente tem salário. Se a gente trata bem as pessoas, elas tratam a gente bem de volta. Se eu fecho uma pessoa no trânsito, ele vai dar uma buzinada em mim. Cada ação tem uma reação. E aí Tiago vem com essa ênfase. Mas lembrem-se que a ênfase de Tiago é na vida prática do cristão. Paulo enfatiza a fé. Ele não exclui as obras, como nós vimos. Mas Tiago enfatiza o que vem depois dessa justificação pela fé. A vida prática. Em nenhum momento ele nega que a pessoa é declarada justa pela fé. Ele nega que a mera profissão de fé seja capaz de justificar alguém. Tiago enfatiza que boas obras acompanham a fé e provam a eficácia dessa fé pela qual a pessoa é justificada. É como se ele falasse do depois. Você se achega a Cristo e é somente pela graça, mediante a fé. Mas depois disso, existe algo que Deus faz em nós, que Jesus faz em nós, e a nossa vida muda. E durante muito tempo, eu ouvi desde pequenininha e já dei estudo bíblico falando disso. Talvez você ainda dê estudo assim, que a gente se batiza, a gente é justificado, quer dizer, é declarado justo, e aí a gente começa a subir a escada da santificação, como se essa escada fosse levar a gente para o céu.
Já ouviram falar disso, da santificação como uma escada? Eita, escada longa, né, gente? Eu aprendi com o pastor Jim Davis que a santificação não é uma escada. É como se a gente, está aqui o ser humano dentro de um círculo, e aqui sou eu. E a santificação são como setas nesse círculo. Não é as setas do inimigo que o povo fala por aí, não. São as setas. Por exemplo, se antes de conhecer a Jesus eu fumava, e eu não fumo mais, eu já completei a minha santificação nesse quesito. Se eu comia carne de porco e eu não como mais, eu já me santifiquei nesse quesito. Mas pode ser que ainda existam outras coisas que eu estou caminhando e que preciso ainda alcançar. A santificação, ela não vem em etapas. Ela vem de uma forma simultânea, mas individual. E tudo aquilo que a gente alcança é comemorado no céu, porque é uma vitória para nós. Já pensou se só fosse comemorar quando a gente chegasse no final da escada? E o pior, se você for igual a mim, porque eu pensei muito tempo que estava subindo essa escada, e aí eu caía num degrau lá. E mulher tem o costume de cair num degrau, rola a escada abaixo, né, e volta para o ponto zero. E a gente acha, ai, mas o que eu fiz? E aquela culpa martirizante. Graças a Deus que não é assim. Graças a Deus que mesmo nas minhas obras, é Deus que me capacita para ser uma pessoa diferente, se eu coloco a vida nas mãos dele. Se não há obras, de acordo com Tiago, é claro e evidente que não há fé genuína. Ninguém que escolheu ser mais semelhante a Jesus terá uma vida sem obras. Nós, enquanto cristãos, adventistas do sétimo dia, ou cristãos de outras religiões, nós precisamos evidenciar para as pessoas que nós somos semelhantes a Jesus. E como a gente faz isso? Depois que a gente passa ali por aquelas portas. Porque, queridos, talvez vocês já ouviram isso várias vezes. Não adianta, se alguém está com fome, você querer dizer para ela, olha, eu vou orar por você. A gente precisa prover o alimento para aquela pessoa. Jesus fazia isso e nós, como imitadores dele, precisamos fazer isso também. E o interessante é que Tiago, eu fico imaginando que Tiago, quando ele escreveu essa epístola aqui, é como se ele estivesse sentado em algum lugar, contando e relembrando histórias. E ele fala, no verso 25, ele faz uma comparação aí. Ele cita, né, não é nenhuma comparação, ele cita Abraão e Raabe. Abraão, quando ele viveu aqui na terra, ele foi notável pela sua piedade. Raabe foi conhecida pela sua imoralidade. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, Abraão já tinha caminhado muito tempo com Deus, a sua fé já era uma fé crescente, mais amadurecida. Raabe tinha uma fé recente, quando os espias foram escondidos por ela. Mas o interessante é que os dois, Abraão e Raabe, provaram a sua fé mediante uma completa despreocupação com a sua segurança pessoal, ao aceitar sem hesitação o plano de Deus para a vida deles. Qual é o plano de Deus para a sua vida? O que Ele tem pedido para você? Tiago mostra que o mais venerado dos fiéis, Abraão, e a mais desprezada dos gentios, Raabe, foram igualmente justificados por meio de uma fé operante. Conseguem ver a beleza da Bíblia? Como é gostoso o poder do Evangelho. E saber que mesmo algumas coisas, se a gente encontrar as contradições e não conseguir resolvê-las, a gente não tem que se prender a isso.
a gente pode ir a Jesus. E como foi cantado aqui anteriormente, o seu amor é o que nos leva até as montanhas. E eu quero encerrar contando para vocês uma história. Vocês já sabem que eu gosto muito de histórias. Uma família foi à Disney. E eles estavam visitando todos os lugares. E eles chegaram num palácio especial. E num determinado momento, alguém deu um anúncio. E todas as pessoas correram para um lado. Que se fosse um barco, tinha virado. Mas 2 garotos continuaram num canto, separados do grupo. E as pessoas olhavam, porque a Cinderela tinha chegado. E aquela princesa era linda. Aquela moça, parece que tinha sido talhada mesmo para representar o papel daquela princesa. Ela era bonita, simpática. Ela abraçava as crianças, posava para foto, ela beijava, e era a princesa mais simpática que eles já tinham visto até aquele momento. E num determinado momento, Cinderela parou, e ela viu aqueles 2 garotos. O mais velho cuidava do mais novo. E o mais novo era um garoto que tinha uma deficiência física e tinha o rosto deformado. E ele tinha ficado ali porque talvez estivesse com medo de sofrer mais uma rejeição. O olhar das pessoas que às vezes se assustavam ao ver a sua aparência. Mas a Cinderela caminhou elegantemente, chegou perto daquele garoto, abaixou-se e deu um beijo no rosto dele. Aquele gesto durou apenas 1 minuto, mas o sorriso foi visto no rosto daquele garoto e iluminou a sua face. Essa história nós podemos fazer um paralelo. Ao invés de Cinderela, o príncipe da paz. Ao invés de um menino deformado, nós, deformados pelos nossos atos pecaminosos, carecentes, que alguém olhe para nós e diga: você está perdoado. Em ambos os casos, no caso da Cinderela ou do príncipe da paz, um presente foi dado. Em ambos os casos, o amor foi repartido. Em ambos os casos, a pessoa encantadora fez um gesto que vale mais do que 1000 palavras. Só que Jesus, ele fez muito mais do que a Cinderela naquele dia lá na Disney. A Cinderela deu um beijo no garoto. E quando ela se levantou, ela levou consigo a sua beleza. Aquele menino continuou deformado. Mas quando Jesus veio e ofereceu a vida por nós, ele nos deu a oportunidade de termos uma vida diferente. Ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou a culpa pelos nossos erros. Ele nos deu mais do que um beijo. Ele deu a sua beleza transformadora. Ele pagou mais do que uma visita. Ele pagou pelos nossos erros e os nossos pecados. Jesus levou mais do que 1 minuto. Ele levou os nossos pecados. E por causa disso, nós estamos rumo ao lar. E mais cedo do que você imagina, esse dia vai chegar em que chegaremos lá. E eu penso que vai ser um dia maravilhoso. Porque a cada momento que nós vivemos aqui nesta terra, uma página é virada. A cada respiração, um passo é dado. A cada dia, talvez 1 quilômetro é percorrido. Uma montanha é escalada. E muito em breve, mas muito breve mesmo, nós chegaremos ao lar. E os portais vão se abrir. Nós vamos subir a rampa ou uma escada. Alguém vai chamar o nosso nome. E acho que vai ser a voz mais doce que nós vamos ouvir. Nós vamos ter a oportunidade de ver pessoas que há muito tempo ou há pouco tempo foram separadas de nós pela morte.
Nós vamos conhecer pessoas cujas histórias inspiraram a nossa vida. E eu penso que lá, por trás da multidão, estará Jesus, aquele que preferiu morrer a viver sem nós. E eu penso que Ele vai se aproximar da gente e vai tirar do seu manto real a sua mão ferida, a sua mão marcada. E Ele vai aplaudir. Que bom, filha, que você chegou. Que bom que você está aqui. E o meu desejo, queridos, é que nessa nossa caminhada rumo ao lar, que essa nossa caminhada rumo ao lar tenha um fim muito em breve. E que a manhã gloriosa chegue logo, quando nós vamos encontrar Jesus e estaremos finalmente no lar. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé seja crescente e que o amor de Cristo habite o nosso coração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, porque na Tua palavra nós vemos a revelação da Tua graça. Muito obrigada, Senhor, porque apesar das nossas lutas, também das nossas vitórias, no final é sempre pela graça. Que essa graça seja viva e eficaz na nossa vida. Que esta igreja tenha uma fé viva, que é manifestada através de obras, e que as pessoas que convivem conosco possam ver Jesus em nós. Abençoa o Teu povo que aqui se reúne. Abençoa o Teu povo que está reunido em outros lugares. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, dá-nos uma noite tranquila de um sono reparador. E amanhã o privilégio de nos encontrarmos mais uma vez contigo, no terceiro dia desses 10 dias de oração. Que a Tua presença seja o bálsamo que revigora o nosso coração e que a Tua mão poderosa esteja guiando os Teus filhos rumo ao lar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.